Olá, meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Meu nome é Theo Borges, esse é um canal sobre trade esportivos, sejam todos bem-vindos. Vou fazer junto com vocês hoje o meu planejamento, o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 7 de maio. Como você já deve conhecer, se você é novo por aqui, provavelmente você vai conhecer hoje, os vídeos do fim de semana são um pouco mais, digamos assim, espaçados. Então eu vou tentar ser um pouco mais sucinto, falar sobre os jogos que têm mais disputa. Afinal de contas, infelizmente, nós estamos chegando no final da temporada europeia, temporada 2021-2022, tá bom? Então vamos começar pela Alemanha, passar lá embaixo depois pela Espanha, pela Itália, tem muita coisa na Itália para falar, né? Na Inglaterra, na La Liga, a gente vai junto, beleza? Antes de começar, vou pedir você para se inscrever nesse canal. Se você não é inscrito, me ajuda demais e é uma forma de você me dar esse feedback de que os planejamentos do Bom Dia Mercado estão te ajudando. Essa é a melhor forma possível. Você pode deixar um comentário aqui também, mas se você não for inscrito no canal, verifica aí embaixo, se inscreve e ativa as notificações. É muito bom ter você por aqui. Vai ser um prazer ter você aqui pelos próximos dias, né? Eu estou sempre por aqui fazendo meu planejamento. E se você puder deixar o like no vídeo também, como ajuda. O YouTube entende que pode ser um vídeo relevante e vai divulgar para outras pessoas, principalmente aquela galera que está começando ainda, que pode aí cair na mão de algum vendedor de sonho, né? E a gente vai tentando fazer o nosso trabalho aqui da melhor maneira possível. Beleza? Minha ideia então é tentar te ajudar. Se você conseguir me ajudar também aqui nos comentários, corrigindo alguma informação ou informando complementos das partidas que eu posso não saber, será um prazer, eu leio todos os comentários. E claro, você confere no primeiro comentário fixado aí para você participar do sorteio aqui da Betfair, que vai te dar uma banca de R$ 30 todos os dias. Beleza? Então vamos começar? Vamos falar sobre Alemanha, Bundesliga 1, começando a 33ª rodada, também conhecida como penúltima rodada da competição. A gente tem um jogo aqui entre Freiburg e Union Berlin, um jogaço, afinal de contas as duas equipes vêm num período ali de invencibilidade. Union Berlin vem de 4 vitórias e um empate e o Freiburg vem de 3 vitórias e um empate, tá? As duas equipes jogaram a Bundesliga 2, entre aspas, recentemente, eu acompanho a Bundes 2 há muito tempo, e as duas disputam uma vaga na Liga dos Campeões. É muito bacana ver isso, ver a maturidade que chegou o time do Freiburg com o estádio novo agora que ele inaugurou. O Union Berlin também muito bem, trouxe alguns jogadores da Bundes 2 principalmente, então tem um time muito encorpado. Vamos lá, o Union Berlin caiu na semifinal da DFB Pokal para o Leipzig e o Freiburg vai para a final contra o próprio Leipzig. Então vai ser uma final de Copa da Alemanha entre Freiburg e Leipzig, só comentando aonde o Union Berlin já chegou esse ano, tá bom? O que a gente tem que levar em consideração não só desse jogo, mas numa análise macro? Faltam 2 rodadas para terminar. O Union Berlin pode chegar a 57 pontos, ele tem 51. Então ele pode alcançar até essa zona do Freiburg aqui de 55. Se ele não vencer esse jogo aí, provavelmente essa vaga da Champions já era, tá? Então o Union Berlin ainda conta com essa vitória sobre o Freiburg para tentar ir para a Champions. Ainda tem, obviamente, a chance de ir para a Europa League, porque para um time como o Union Berlin é muito significativo, e óbvio também sobra uma possibilidade, caso não dê, para a Conference League. O Freiburg está dentro da zona de classificação, atrás dele tem um Leipzig que foi eliminado agora na Europa League pelo Rangers na semifinal. O Rangers vai fazer a final com o Frankfurt, e com isso a situação do Leipzig, que era assim, começou a ficar apertada. A gente viu que o dinheiro não compra tudo, o Leipzig tem a final da Copa da Alemanha para disputar, mas também não pode esquecer que ele tem que ir para a Champions, né? E já que ele não foi campeão da Europa League, saiu na semifinal, ele vai ter que disputar essa vaga aqui com o próprio Freiburg e com o Union Berlin. Então é um contexto interessante para a gente analisar, porque o Freiburg está a 3 pontos do Leverkusen e, na verdade, com todo respeito, eu acredito que essa última vaga, essa 4ª vaga para a Champions direta, ela vai ficar entre Colônia, Leipzig, Freiburg e Union Berlin. Eu acho que o Leverkusen a gente já pode cravar ele como um praticamente classificado, tá bom? Com isso se torna um confronto muito arriscado de traçar aqui cenário para gols de longa exposição. A gente tem aqui de um lado o Freiburg, que é o time hoje na Alemanha praticamente inteira, o time que mais marcou de cabeça. Talvez na segunda divisão da Alemanha a gente tenha o Regensburg, que não foi muito bem nessa segunda metade da temporada,
pau a pau nessa questão de bola aérea, mas o Freiburg lidera assim na Bundesliga 1 com folga, mais até do que o próprio Bayern de Munique, tá? Então é muito bom você ficar de olho, pelo menos marcar aí para ficar de olho nas bolas paradas do Freiburg, porque não é só talvez funcione, não, é uma arma. No caso do Freiburg é uma arma, tá? Falando de qualidade de jogo, de estilo de jogo, eu gosto mais do futebol do Freiburg, eu acho que ele tem mais a dar do que o União Berlim, mas o União Berlim sempre foi um time muito organizado defensivamente, que marcou pressão, que atrapalha muito o adversário, então eu não consigo cravar favoritismo aqui, tá? Eu vou ficar com o Lille, pior equipe em campo inicialmente, porque não me parece um jogo para tantos gols assim. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos entre eles, ó, 0-0, 1-0, 1-1, aí aqui teve uma sequência de 3-1 para um lado e 3-1 para o outro, né? 2-0, 2-1 e 3-0. Os últimos jogos do Freiburg, dentro de casa, venceu a equipe do Wolfsburg, perdeu para a equipe do Bayern de Munique, venceu o Bochum e empatou com o Borussia Mönchengladbach, e o União Berlim fora de casa perdeu para o Wolfsburg, perdeu para o Bayern, venceu o Hertha Berlim, venceu o Leipzig, o outro ali é DFB Pokal, essa derrota aqui é a Copa da Alemanha, né? E só isso, tá? O último jogo ele empatou dentro de casa contra o Greuther Fürth, um resultado fraco aqui, esse último resultado do União Berlim, tá bom? Então, olho aqui nas bolas paradas. Hoffenheim e Leverkusen, bom, aqui não significa nada para o Hoffenheim. O Hoffenheim dificilmente vai conseguir essa vaga aqui na Conference League, né? Tem 46 pontos. Então esse jogo importa praticamente somente para o Leverkusen. O Leverkusen ainda tem que assegurar essa vaga na Champions. Se vencer, tá na Champions. Dificilmente ele vai ser alcançado, mas se perder ainda corre o risco, mesmo que pequeno, de ficar de fora, porque o Leipzig tem 54 pontos, poderia ir a 57, 59. Não, ele poderia 60. O Leipzig precisa de uma combinação de resultado muito grande para conseguir ficar ali em terceiro, né? Eu acho que a briga do Leipzig é pela quarta posição. Precisaria vencer os dois jogos, torcer para o Leverkusen perder, empatar o outro. Enfim, uma vitória simples para o Leverkusen já basta. Eu acho que isso aqui é jogo para gols, tá? Afinal de contas, o Hoffenheim não tem o que perder, não tem mais chance de ir para a competição europeia. E vai fazer de tudo, obviamente, dentro de casa com o estádio cheio, para complicar a vida do Leverkusen. O Leverkusen voltou a jogar bem no contra-ataque, o Patrick Schick voltou também a marcar os seus gols. Então eu acho aqui que a gente tem um jogo para gols. Acho essa odd, inclusive, do Leverkusen um pouco baixa. Acho que o Leverkusen poderia ter uma odd um pouco mais alta aqui. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos entre eles. 2-2, 0-0, 4-1, 2-1, 4-1, 4-1, 4-1, 2-2. Ou é 8 ou 80, né? Ou é muito gol, ou é 0-0. O último jogo entre eles, última vitória foi do Leverkusen em 2020. Eu acho que isso aqui é jogo para gols, tá bom? Colônia e Wolfsburg. O Colônia disputa a vaga na Champions. É sim um azarão, na minha opinião, tá? É um time que defensivamente ele tem uma qualidade muito fraca. Então o Colônia está sim passando por uma fase ofensiva muito boa, mas defensivamente precisa muito melhorar. E o Wolfsburg já não tem chance de cair. Praticamente aqui é uma temporada já terminada por parte do Wolfsburg. Então a gente tem um interesse mais pelo lado do Colônia. Eu não gosto dessa odd do Colônia, com isso eu vou pular esse jogo, tá? Eu acho que se fosse uma odd acima de 2, a gente teria sim uma possibilidade de trabalhar um lay ao Wolfsburg, porque o Wolfsburg já não tem interesse nenhum. Agora, 1,60, eu não confio no Colônia tanto assim. Deixa eu dar uma olhada nos últimos jogos dele, vai. Colônia vem de 4 vitórias seguidas contra Mainz, Borussia Mönchengladbach, Arminia Bielefeld e Augsburg. O Arminia e o Augsburg foram adversários da parte de baixo da tabela. Dentro de casa, o Colônia vem de 1, 2, 3 vitórias, um empate e uma derrota. E já o Wolfsburg, 2 vitórias nos últimos 5 jogos, dá para falar assim, né? Ambas em casa. O Wolfsburg fora de casa empatou com o Gladbach, perdeu para o Freiburg, perdeu para o Augsburg, perdeu para o Dortmund e empatou com o Stuttgart. Realmente o desempenho fora de casa do Wolfsburg é horroroso. Mas essa odd do Colônia não me agrada nem um pouco, tá? Greuther Fürth e Dortmund, para mim,
não vale de nada esse jogo, para você também não acha que vai valer de alguma coisa. O Dortmund não vai ser primeiro, não vai perder a segunda colocação. O Greuther Fürth não vai conseguir escapar do rebaixamento, inclusive já está rebaixado há muito tempo. É um jogo para o Haaland aí fazer mais alguns golzinhos, se despedir da torcida do Borussia Dortmund, mas eu, sinceramente, como não tenho interesse nesse jogo, eu vou ficar de fora, tá? Hertha Berlim e mais, esse é um jogo muito importante para o Hertha, porque o Hertha pode selar aqui nesse jogo a permanência na primeira divisão. Por quê? Porque a diferença dele para o Stuttgart é de 4 pontos. E se ele vencer, ele não consegue mais ser alcançado na última rodada. Então, dentro de casa, a torcida do Hertha Berlim é muito chata, faz muito barulho, vai cobrar bastante o time. Eu acho que a gente pode ter sim um cenário para a vitória do Hertha, mas aquela vitória chorada. O mais não tem nada a ver com isso, viu? O mais bateu no Bayern de Munique na última rodada, se eu não me engano. Deixa eu buscar aqui, ó. É 3-1 no Bayern, o mais não tem nada a ver com a situação do Hertha não, viu? Se precisar vencer, vai vencer. O Hertha, o mais fora de casa, vamos lá, os últimos jogos, perdeu para o Union, empatou com o Gladbach, perdeu para o Augsburg, perdeu para o Colônia, perdeu para o Wolfsburg, ou seja, a situação do mais fora de casa também é horrorosa, hein? Como visitante, o mais tem 2 vitórias. Então, eu acho que a gente pode ter sim um cenário para ler a pior equipe em campo aqui. Lembrando que a necessidade é toda do lado do Hertha. O mais não cai e nem tem chance de pegar nenhuma vaga na Europa, tá? Então, fechamos a Bundesliga 1. Vamos para a Bundesliga 2. Eu vou falar para você o que importa, mas eu vou deixar aqui embaixo também um artigo que eu fiz lá no blog da Betfair falando sobre essa rodada 33 da Bundes 2. Primeiro, o Hamburgo vendo nesse momento o Darmstadt vai perdendo para o Fortuna Düsseldorf por 2-0. Esse resultado é excelente para o Hamburgo, porque, vamos buscar a tabela aqui, ó. O Darmstadt com 57 pontos na segunda colocação vai perdendo. O Hamburgo tem 54, se vencer o jogo contra o Hannover vai a 57, mas o Hamburgo tem o melhor saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate de toda a Bundesliga 2. Com isso, o Hamburgo passaria pelo menos o Darmstadt. Tem que esperar ainda o resultado do jogo do Bremen, que vai ser, se eu não me engano, no domingo, mas seria muito bom para o Hamburgo. O grande problema aqui, primeiro, cotação. Essa odd baixa na Bundes 2 para mim não entra, é muito difícil. 2, as odds dos gols vão estar muito amassadas por conta dessa odd de super favorito do Hamburgo. E 3, o Hamburgo já tem essa fama de vacilar nos momentos que mais precisa. Talvez essa temporada seja diferente. O Hamburgo nos últimos 2 jogos conseguiu a vitória por 2 goleadas, fora de casa contra o Regensburg, que já foi líder, e também fora de casa contra o já rebaixado Ingolstadt, mas vai pegar o Hannover, que mesmo não tendo mais nada para fazer na tabela, não vai cair para a terceira divisão, né? Recuperou um pouco o fôlego. O Hannover é um time muito bom de contra-ataque, tá? Então, eu acho que o Hamburgo pode até vencer, mas pelo menos um golzinho ele deve tomar aqui. Eu vou ficar de olho no mercado de gols, tá bom? E a bola parada do Hamburgo também é muito boa. Caso o Hannover saia na frente e ele não abdique de jogar, pode ser um jogo para contra-ataque também interessante do Hannover. Regensburg e Heidenheim não vale de nada. O Heidenheim, infelizmente, no finalzinho da temporada derrapou bastante, não briga por mais nada. Ingolstadt e Hansa Rostock também não vale de nada. O Ingolstadt já está rebaixado e o Rostock também não vai cair. E aqui a gente tem um, entre aspas, clássico de Bundesliga 2, o Schalke, que é o líder da competição até o momento, enfrenta o São Paulo. O São Paulo que deu uma derrapada enorme nas últimas rodadas, já chegou a ser líder da competição. Se eu não me engano, continua sendo o melhor mandante da competição, mas nos últimos jogos do São Paulo, olha isso daqui, ó. Derrota para o Hansa, empate com o Bremen em casa, empate com o Sandhausen fora, derrota para o Darmstadt, confronto direto, e empate com o Nuremberg. E esse empate com o Nuremberg na última rodada foi cruel, porque foi no último lance ele tomou o gol. E isso fez com que a chance do São Paulo de se classificar passa por esse confronto. Porque se ele não vencer o Schalke, ele praticamente está fora, né? Imaginando, óbvio, que o Hamburgo deva vencer aqui o time do... tem um pênalti pro Darmstadt nesse momento aqui que eu tô gravando, viu? Eu já mandei um áudio no Telegram falando com o pessoal para ficar de olho nesse mercado de gols, porque o Darmstadt vai se expor demais nesse final de jogo. Qualquer empatezinho ajuda. Voltando, o Schalke precisa vencer para confirmar. Se o Schalke vencer, ele praticamente está na primeira divisão, não vai ser alcançado, mas se o time do São Paulo vencer, fica tudo embolado. O São Paulo iria 57 pontos e aí ficaria um bololô danado, tá bom? Esse jogo, para mim, pelo menos ambas marcam deve entrar. O São Paulo vai para cima. Ficar de olho no Simon Terodde, artilheiro da competição do Schalke, que fez 2 gols contra o Sandhausen. Mas essa odd do Schalke também não me agrada, tá bom? Eu ficaria de olho para gols, mas tomar cuidado
com essa odd do Schalke baixa aqui, tá? Eu acho que é isso, de Bundes 2. Copa da França, eu não tenho feito nem a Ligue 1, quanto mais a Copa da França. Temos aqui um Nice e Nantes, eu vou pular esse jogo. Eu não sei nem qual fase da competição a gente tá. Eu vou ficar quieto. Na La Liga, deixa eu ver se a gente tem alguma disputa aqui lá na parte de cima. Tem o Barcelona já é praticamente classificado aqui para Champions, depois de alguns resultados positivos, mas o Betis ainda disputa uma vaga na Liga dos Campeões. Então esse jogo pode ser um bom jogo para o Match Odds. E olhem com carinho a equipe do Betis, porque a equipe do Betis nas últimas 2 rodadas estava de ressaca depois do título da Copa do Rei, e agora parece preciso, né, voltar a focar. Acredito que o Barcelona ainda precisa melhorar muito com chave, está muito desfocado, muito mesmo, então eu acredito que esse jogo pode ter uma tendência de ser um jogo para o Betis tentar buscar um pontinho, uma vitória, ou enfim, tentar complicar um pouco aqui a vida do Barça, que praticamente já está classificado. Eu acho que o Darmstadt perdeu o pênalti, hein? Ah, não, ele ainda vai bater. Ele ainda vai bater. Pô, isso tudo é demora. Enfim, a gente já tá na La Liga, eu tô falando do Darmstadt. Eu acho que é isso, né? O Atlético de Madrid, eu já falei, não, o Atlético de Madrid joga no domingo, se eu não estou enganado. O Real Betis joga agora com o Barcelona, o Sevilla deve jogar domingo também. Então, da La Liga, de disputa lá de cima da tabela é isso. Eu não vou fazer a parte de baixo da tabela, porque eu não acompanhei a La Liga assim, do primeiro colocado ao 20º, tá? Eu acompanhei mais a parte de cima, com isso eu vou ficar de fora, tá bom? Depois a gente tem a Premiership. Na Premiership, praticamente o Celtic já é campeão, então se você for fazer alguma coisa, fica de olho aqui no Celtic de novo, né? Aquela odd do Celtic básica, se vencer praticamente levanta o título, então eu vou ficar de olho nesse back aqui, é o Celtic, apesar do time do Hot ser complicado pra caramba, e eu acho que é isso. O Rangers jogou ontem com o Leipzig, só deve jogar domingo. Primeira Liga de Portugal, temos o Benfica com o Porto. Esse jogo aqui, em caso de empate, o Porto é campeão português, tá? Então é bem provável, eu não acho que o Porto venha jogar pelo empate, mas o que eu imagino é que o Benfica vai querer sim colocar água no chope do Porto, vai querer carimbar ali provavelmente a faixa de campeão. E o Sport, eu ainda não consegui desvendar essa informação, não sei você se você pode me ajudar. Se caso o Porto perca esse jogo aqui, ó, o Porto tem 85. Se ele perder esse jogo, ele continua com 85, o Sport iria a 82. Se ele perder o último jogo, o Sport conseguiria chegar a 85. Mas eu não sei, no confronto direto eles estão empatados. Eu não sei qual é a vantagem. Se o Porto tem vantagem, alguma coisa assim. Eu sei que provavelmente deve ser decidido nesse jogo. Se o Benfica vencer, ainda tem chance. Se o Porto empatar ou vencer, o Porto é campeão. Os próximos jogos, se o Porto perder para o Benfica, ele ainda pega o Tondela em casa. Desculpa, fora de casa. Então, assim, com todo respeito ao Tondela, se o Porto não vencer hoje contra o Benfica, ele deve acabar vencendo ou empatando contra o Tondela e vai acabar sendo campeão, né? Eu acredito nisso, tá? Mas para um clássico como esse, eu acho que para um lei a pior equipe em campo. Não acho que o Benfica vai facilitar, acabou de vencer o Sport há pouco tempo atrás e vai querer bater no Porto também. O Benfica não tem nada a perder. E o Sporting joga contra o Portimonense. O Sport é outro que não tem nada a perder. Se o Porto quiser vacilar e tropeçar nos 2 jogos, aí cai no colo do Sport. Para isso, o Sport tem que fazer a parte dele. Então, esse back ao Sport aqui fora de casa também pode ser interessante. Qual que é o grande problema? Papel e caneta. Benfica e Porto é às 2 horas, horário de Brasil, do Brasil aqui, de Brasília. Portimonense Sport é às 4h30, horário de Brasília. Se o Porto ganhar do Benfica, às 2 horas eu não vou fazer esse jogo do Sport. Porque o Sport já vai entrar em campo sabendo se ele ainda tem chance de ser campeão ou não. Se o Sport já vê o Porto tendo ganhado do Benfica ou empatado com o Benfica, sinceramente, eu não vou confiar tanto assim nessa vontade do Sport, porque não vai valer de nada. O Sport não vai perder a segunda colocação. Então eu tenho essa jogada. Se o Porto for campeão às 2, esse jogo vai acabar às 16. Às 16h30 eu não vou fazer o jogo do Sport, tá? Ou uma coisa ou outra para também não me embolar. Premier League.
Vamos ao que interessa, né? Disputa pelo título. Liverpool pega o Tottenham, jogo difícil pra caramba pro Liverpool. O Tottenham tem um estilo de contra-ataque, já venceu o City lá na casa do City e vai tentar fazer de tudo para vencer o Liverpool. Não porque ele quer ajudar o City, mas porque o Tottenham ainda disputa uma vaga na Liga dos Campeões contra o time do Arsenal, tá? Então o Tottenham precisa jogar. E o estilo de jogo, ó, o Darmstadt fez aquele gol de pênalti. O estilo de jogo do Tottenham, ele encaixa muito no Liverpool, porque o Tottenham vai jogar sem a bola e vai contra-atacar, tá? Então eu acredito no jogo para gols aqui, não viria para trabalhar um back ao Liverpool, porque o cenário do jogo vai dar a sensação de que o Liverpool está sempre superior, porque ele quase sempre vai ter a bola. Mas o Tottenham vai chegar nos contra-ataques. Então toma muito cuidado com isso e também ficaria de olho nas bolas paradas. O Liverpool tem feito muito gol assim e o Tottenham fez gol assim contra o Leicester no descanteio, então eu ficaria de olho nisso, tá? United e Brighton, não sei se o United ainda tem chance. Com 58 pontos, ele poderia chegar... tem, né? Mas ele tem 2 jogos a mais do que o Tottenham. A situação do United aqui é brigar e permanecer na Europa League e mais, acredito eu, mais nada, né? Seria assim, muito sonhar demais nessa vaga da Champions. Tem que torcer para muita gente vacilar. Eu acho que para o United aqui é mais a questão da Europa League e com isso eu vou me manter de fora desse jogo, tá? O Chelsea já está classificado praticamente para Champions. Brentford e Southampton não, Crystal Palace e o Watford também é jogo de meio de tabela. Então eu vou esperar no domingo o jogo do City, tá? Falamos de tudo na Europa, agora só falta a Série A. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, e eu tinha comentado com vocês ontem que o Empoli é um time chato, e a Inter começou com aquela odd esmagadaça. Nesse momento, a Inter está empatando com o Empoli em 2-2. Acabou de começar o segundo tempo. A Inter começou perdendo de 2-0 e agora conseguiu empatar, um gol contra e um gol do Lautaro. Se a Inter vencer esse jogo, a pressão vai toda para cima do Milan, que joga no domingo, né? Mas depende muito desse resultado aqui da Inter. Se a Inter vacilar, o Milan pode abrir vantagem. Mas falando de Série A ainda, né? De parte ali, nem sempre dos dois ali, do clássico de Milão, digamos assim. O Napoli ainda tem, é difícil, mas ainda tem chance de pegar a segunda colocação. A primeira colocação está mais difícil, porque faltam 3 jogos e o Napoli está a 7 pontos do time do Milan. Então eu acho que a briga do Napoli aqui é no máximo para não perder a terceira colocação e tentar chegar na segunda, o que eu acho difícil, tá? E o Torino é um time de meio de tabela, que eu acho que 10ª colocação está até de bom tamanho, tá? Acho que dá para vir trabalhar aqui no Match Odds, um lei para a equipe em campo. Os últimos jogos do Napoli, fora de casa, o Napoli venceu a Lazio, o Verona, a Atalanta e perdeu para o próprio Empoli, que está jogando com a Inter agora. O Torino em casa perdeu para o Cagliari, empatou com a Inter, empatou com o Milan, ganhou do Spezia, ou seja, e Milan e Inter o Torino conseguiu segurar, que são os 2 líderes, tá? Então não acho que o Napoli vai ter vida fácil aqui não. Sassuolo e Udinese, se eu fosse uma pitada de palpite, eu acho que esse jogo aqui é para gols. Sassuolo sempre foi um time muito porra louca, a Udinese vem voltando aos seus bons tempos, acho que a gente pode ficar de olho aqui no mercado de gols, tá? Para Match Odds, trabalhar o Sassuolo sempre é muito arriscado. O Sassuolo ele não compactua com uma leitura clara de jogo, ele te dá uma percepção de que ele tá bem, daqui a pouco ele tá mal, ele te dá uma percepção que ele tá mal, daqui a pouco ele te faz um gol contra. Então, enfim, toma cuidado com o Sassuolo, tá? O Sassuolo é tipo para alavancagem. E Lazio e Sampdoria, a Lazio a 1,44, a Lazio ainda tem chance de pegar a 5ª colocação, que nesse momento é da Roma, mas a vaga na Champions já não dá. O que a Lazio tem que tomar cuidado é para não perder essa vaga na Europa League, né? Já a Sampdoria, meus amigos, ela pode até cair, porque o Cagliari tem 35 jogos, faltam 3, e a distância do Cagliari para a Sampdoria são 5 pontos, entre 9 para disputar. Então, a Sampdoria não vai ter vida fácil. Inclusive, a Sampdoria nos últimos jogos, a Sampdoria pega a Lazio, a Fiore e a Inter. Então, eu não acho que a Sampdoria está assim livre de rebaixamento. Isso quer dizer o quê? Que se a Lazio sair na frente, a Sampdoria pode se expor de tal maneira que deixe esse jogo ainda mais aberto e corrido. Agora, se a Samp sair na frente,
Por mais que a qualidade defensiva da Samp não seja boa, pensa comigo, é muito melhor para a Sampdoria somar 1 ponto ou 3 pontos ali na casa da Lazio e já se distanciar um pouco mais na zona de rebaixamento, tá bom? Então, se a Sampdoria sair na frente, a gente pode ter um jogo mais truncado. Se a Lazio sair na frente, a gente pode ter um jogo para gols. Você pode vir consultar esse back Lazio? Pode, não vejo problema. Se você vem trabalhando a Lazio com frequência, tem confiança no time, não tem problema. Os últimos resultados da Lazio dentro de casa, empate, isso aqui foi a Europa League, né? Perdeu para o Napoli, venceu o Venezia, venceu o Sassuolo, empatou com o Torino e perdeu para o Milan. Não me passa tanta confiança assim a Lazio para essa odd de 1,44. Eu prefiro ficar de olho em gols caso a Lazio saia na frente, tá bom? Superliga Turca eu vou deixar, porque já tem os campeões ali, eu não acompanhei a parte de baixo da tabela. A primeira Liga de Portugal eu já falei, falta a Série A e Série B do Brasileiro. Vamos começar com Série B. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente. O Vasco deve estar com uma odd um pouco mais baixa aqui, ó. Próximo de 2 contra o CSA. O Vasco que conseguiu a sua primeira vitória na competição, 4 empates e 1 vitória, ainda está invicto, né? Um dos poucos invictos aqui na competição. Aliás, o único, né? Não, ele e o Tombense estão invictos aqui. Série B para mim é praticamente igual à Série A. Eu só trabalho match odds no Lei a Pior Equipe com uma stake obviamente mais reduzida por conta da liquidez. Não trabalho gols, muito difícil trabalhar gols no Brasileirão, tá? E não trabalho situações de alavancagem também, é raro acontecer. Então, o que eu procuro na Série A e Série B do Brasil? Jogos parelhos. Onde eu tenho, por exemplo, vou pegar na Série A aqui para você, ó. Onde eu tenho um Galo com uma odd de 1,40 já não me interessa. Porque eu sei que o brasileiro ele é muito mais disputado do que essas cotações dizem, né? Por um momento ali o Galo, principalmente nesse momento o Galo está dando muito espaço para o adversário, eu não vou ter confiança para trabalhar com uma stake cheia em back Galo, sabendo que eu posso tomar um contra-ataque a qualquer momento do América. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Já aqui no Atlético Paranaense com o Ceará é mais tranquilo, um jogo mais parelho, dá para trabalhar sim o Leia para a equipe em campo, lembrando que o Atlético Paranaense tem agora o Filipão à frente da equipe, pelo menos por enquanto, já que o Carille foi demitido depois daquela derrota para o The Strongest, tá bom? Aqui eu viria para fazer um Leia per equipe, também faria aqui no jogo do Vasco, Novo Horizontino com o Ituano também tem hora de parelha, e no Operário com o Criciúma também tem hora de parelha, bem estilo do Brasil mesmo, tá bom? Se quiser me acompanhar, tem meu canal do Telegram aqui embaixo, onde você pode acompanhar o meu dia a dia de trabalho. Se você quiser acompanhar mais a minha vida um pouco, pessoal, não sou de me expor tanto, mas tem ali o meu Instagram. Esse site amarelo aí embaixo, theoboss.com, é o meu curso. É gratuito, mas ele é muito bom. Tá? Ele é muito bom. E tem a plataforma do Leitura. Se você quiser trabalhar junto comigo diariamente no Discord, você clica aqui embaixo e conhece a plataforma do Leitura, que não é só Discord. Tem muito estudo de caso, muito replay de mercado para você acelerar o processo de validação do seu método de trabalho. Se você chegou até aqui, não esquece, né? Me ajuda demais a se inscrever nesse canal. Um excelente sábado para você. Não inventa moda, faz o simples. Deu leitura para o seu método, clica. Não deu leitura, não inventa. Não olha para o jogo e fica pensando, onde é que eu posso ganhar dinheiro aqui? Não. Olha para o jogo e vê. Tá dando algum sinal para o meu método de trabalho? Sim. Vou estar dentro. Não. Não vou fazer nada. Não inventa moda. Faz o básico que você vai ver que vai dar resultado. Devagar, mas vai dar resultado. Se quiser resultado rápido, vai quebrar. Beleza? Então eu conto com você aqui amanhã, vivo, com a banca cheia. Mesmo que ela esteja um pouco para baixo, mas que ela esteja lá ainda. Beleza? Então a gente volta amanhã. Um abraço.